Bom dia, lindos! Bom dia! Bom dia! 7h49, mais um dia, graças a Deus. Pra honra e glória do Senhor. Em tudo dai graça. Eu já sou grato a Deus, porque Ele me deu a oportunidade de estar de pé. Obrigado, meu Senhor. Vocês, como estão? Espero que vocês estejam bem também, tenham dormido bem. Eu te dou uma noite tranquila, em paz. Se não, comece a observar tudo à sua volta. Por que eu não tô dormindo bem? Por que eu tô pilhado com isso, com aquilo? E entregue em oração. E com certeza, sem dúvida, se for uma entrega de coração, reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador, as coisas vão mudar. Vai dar tudo certo. Não deixem de orar, não deixem de ler a palavra do Não deixem de ler a palavra do Senhor. Lá tá tudo escrito de como você deve agir, como você deve caminhar, qual o melhor caminho, estratégias. Tá tudo na Bíblia. A Bíblia é nosso manual de vida, como eu sempre falo aqui. E eu tava lendo aquele livro de oração que eu tava falando para vocês e me trouxe algo assim que expandiu minha mente. Quando nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador e abandonamos tudo aquilo que é do mundo, caminhar como o mundo caminha, falar como o mundo fala, agir como o mundo age, e passamos a caminhar como Deus pede. Passamos a se preocupar se estamos fazendo da forma que a Bíblia quer que a gente faça, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando através da Bíblia. Nós passamos a não viver mais neste mundo, espiritualmente. Carnalmente a gente está aqui, só que a gente vive o mundo espiritual. Como vivemos o mundo espiritual? Através de oração, jejum, leitura da palavra, observação, mente aberta, vulnerável a ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo. A gente passa a ser conduzido por Ele. Então a gente acaba deixando de viver o mundo carnal. A gente começa a viver nesse mundo, mas caminhando de acordo com o mundo espiritual de Deus. Ele começa a nos guiar através do que? Oração, jejum, leitura da palavra. Então a gente caminha no mundo, mas a gente é diferente. Pessoas olham pra gente e falam: meu, como que aquela pessoa consegue caminhar daquele jeito numa turbulência dessa? Às vezes olha pra nossa vida e a gente se deparar com alguma situação e fala: vixe, agora já era. Agora ele vai cair, não vai aguentar. Meu, você viu? Entrou num BO, numa dívida. Nossa. E aí daqui a pouco vê tudo se arrumando, tudo dando certo, a gente dando a volta por cima. Por quê? Porque a gente passa a deixar de confiar em nós mesmos, em pessoas, para confiar em Deus, para seguir os caminhos dele. E para isso temos que estar como? Constante oração, jejum, leitura da palavra, observando, o mundo espiritual ao nosso redor, como que está a situação. E através disso outras pessoas vão vindo para Cristo automaticamente. Por quê? Porque o nosso papel é pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar desse Deus. E muitas das vezes a gente não precisa abrir a boca para ficar falando como eu estou aqui todos os dias falando. Mas as nossas atitudes, a nossa fé já move as pessoas. O nosso estilo de vida já está pregando o Jesus que a gente serve. Quando? Quando estamos firmes sempre, mesmo quando nos deparamos com algo. E aí as pessoas chegam em nós: meu, como que você consegue? Como que você saiu dessa? O que você fez? É onde a gente tem que falar: foi Deus. Eu tenho um Deus que está acima de todas as coisas. E Ele é poderoso para mudar qualquer situação contrária que aconteça na minha vida. Por quê? A gente está aqui carnalmente no mundão, mas a gente caminha de acordo com o mundo espiritual de Deus. Então a gente se depara com as situações, só que Deus, Ele está na frente. Então Ele já vai tirando tudo do caminho. Muitas das vezes a gente passa por algo, por uma prova, acontece alguma situação, e Deus, Ele quer usar a nossa vida para mostrar para outras pessoas do que Ele é capaz.
Fala aí, lindos. Voltei. O celular descarregou, lindos. E eu tô aqui na sala do chefe, ó. Sentado na mesa dele. Já deve estar chegando. Então, lindos, voltando na linha de raciocínio, que eu falo quando eu tava falando que Deus, ele usa a nossa vida e tal. E, foi assim com Jesus. Jesus, quando ele estava no deserto, que João apresentou ele, assim que Deus reconheceu ele como filho amado e tal, o Espírito Santo levou ele ao deserto. Chegando lá, Satanás estava lá, entendeu? E apresentou: se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. E começou a oferecer mundos e fundos para Jesus. E com a gente não é diferente. Não é diferente. Que quando a gente abre mão de nós para caminhar com Cristo, o inimigo fica furioso e ele começa a colocar coisas aos nossos olhos. Mas como Jesus, com a própria palavra de Deus, ele colocou Satanás no lugar dele. Entendeu? Que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra do Senhor, que ela é nosso alimento e tal. Entendeu, Lidos? Então que a gente possa refletir nisso hoje. Que nós vivemos nesse mundão, não estamos isentos de passar por situações, provas, mas crendo que estamos aqui carnalmente, mas vivemos um mundo espiritual, assim como Jesus venceu o inimigo, nós podemos vencer também. Na Bíblia mesmo diz que Jesus falou que faríamos obras maiores do que a dele. E com isso eu entendo que somos capacitados para resistir também às ilusões desse mundo. Amém, lindos? Para que a gente possa refletir nisso hoje. Isso abriu a minha mente, expandiu a minha mente e o meu coração. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Cuidado para não estar no lugar errado e na hora errada. Terra da nossa única certeza, quem vale, hein? Tamo junto, lindos. Beijo. Qualquer coisa, chama no direct.